A responsabilidade é absoluta. E ela é absoluta enquanto humanidade com respeito ao mundo e enquanto indivíduo com respeito a seu ser. É claro que, à primeira vista, isso parece absurdo. Nós fomos treinados no ambiente da ciência da alma, né, da psicologia, psicanálise, etc., a buscar em algum lugar, em alguma interioridade, as razões das escolhas. Então, existe todo um discurso para justificar o ato de roubar, por exemplo. Mas há também, no ambiente das ciências sociais, da sociologia, mesmo da antropologia, há explicações que dão conta de ações humanas que se dão socialmente e que explicariam ou seriam explicadas pela própria estrutura social, pela dinâmica dessa estrutura social, o que de novo tiraria desse indivíduo a responsabilidade pelo seu ato. No caso, ele não seria responsável por seu ser. O mesmo se aplica em grande medida às situações da humanidade em relação ao que os homens chamam de natureza, de universo, de mundo, enfim. Bom, eu vou utilizar aqui um dos exemplos, na verdade não são meros exemplos, são psicanálises existenciais que Sartre desenvolveu. Então ele parte ali do princípio de que o homem é um universal singular. Nós individualmente representamos e fazemos com que o mundo seja do modo que ele é e vice-versa, o mundo nos faz, então há um jogo aí bem interessante, em que você pode trabalhar progressiva e regressivamente. Você pode trabalhar avançando a existência do indivíduo ou voltando essa existência até o princípio. Sartre fez esse trabalho, as psicanálises existenciais. Mallarmé, Baudelaire e Flaubert, que enfim, são autores que já tinham morrido, pessoas importantes, mortos famosos. Mas ele fez também a psicanálise existencial, ele foi convidado para escrever o prefácio à obra do Genet, Jean Genet, e ele acabou escrevendo esse livro, é um livro bem grande, né? Essa aqui é a tradução da Voz, Saint-Genet, Ator e Mártir. Ele fez o trabalho de psicanalizar o indivíduo Genet. E Genet tem uma história interessante, não vou entrar em mais detalhes do que o momento da sua conversão, vamos chamar assim, o momento da escolha original, ou seja, aquele momento em que reflexivamente o para si Genet se faz Jean Genet, ou se faz ladrão e depois se faz poeta. Ele tem vários momentos nesse fazer-se. Eu quero colocar em foco o primeiro deles. Consideremos então uma criança que, órfã, foi adotada por uma família de agricultores, mas não a adoção de fato, como se esses agricultores fossem seus pais e padrastos, no caso, dessa criança, e ela teria todos os direitos que os irmãos e etc. Não se trata disso. O Estado pagava uma quantia para essa família receber essa criança e educá-la, ao invés de enviá-la para um orfanato. Enfim, é um modelo desse amparo social. Genet descobre muito precocemente, naquela situação, que ele não era filho, de fato. Porque ele não era do sangue, porque ele não era adotado, porque nem segundo a lei, nem segundo o sangue, ele seria filho, herdeiro e etc. Por essa razão, sabendo que não seria proprietário, que não faz parte daquilo efetivamente, ele começa a roubar. Ele rouba antes dos 10 anos. Só que esse seu ato feito escondido, feito distante do olhar do outro, desse outro, né, que existe, o para-outro que existe na relação com o para-si, até ele ser descoberto, até que eles desconfiassem que coisas estavam sumindo, e até que aos 10 anos ele é pego roubando, ele mantém isso como impossível. Mas o olhar do outro, o olhar desse adulto que aponta e diz, você é ladrão, veja, não é você teve uma atitude de ladrão e você se corrige, ou você pode. Ele é engessado, ele é feito objeto ladrão por esse olhar estrangeiro. A impressão que nós temos, se a gente olhar do ponto de vista da ciência da alma, é que há algo de afetivo, emocional, subjetivo, que justificaria esse ato. Eu roubo. Porque má fé, do ponto de vista da doutrina existencialista. Por isso ela é mais radical em alguns aspectos do que o próprio cristianismo. Se eu uso como alternativa a situação, já que eu não tenho nada mesmo, eu roubo, de novo, é uma escolha. E é uma escolha que não se justifica socialmente. Não adianta a ciência social buscar uma série de razões, porque do ponto de vista da filosofia da liberdade, é uma escolha livre, situada, mas ainda assim livre. Sartre diz o seguinte
a respeito de Genet. Eu estou na página 29 de Saint-Genet à Torimarte. O instante do despertar. O menino sonâmbulo abre os olhos e vê que está roubando. Revelam-lhe que ele é um ladrão, e ele admite a culpa, esmagado por um sofisma que não pode refutar. Roubou, logo é ladrão. Nada mais evidente. Veja, é o olhar do outro que me congela numa atitude que estabelece o meu ego, o meu caráter e me diz ladrão no mundo. Então, esse primeiro momento da descoberta de si mesmo como ladrão se passa numa relação de conflito com o outro via olhar do outro. Então, veja, o outro ele é fator de constituição de meu ser no mundo, e esse meu ser no mundo é sempre valorado também. Atônito, Genet considera o seu ato, revira-o por todos os lados. Não há dúvida, é um roubo. E o roubo é um delito, um crime. O que ele queria era roubar. O que ele fazia era um roubo. E o que ele era? Um ladrão. Uma voz tímida ainda protesta nele, não reconhece a sua intenção, que é um princípio de má fé. Ah, mas eu roubei, mas foi sem querer. Mas logo a voz se cala. O ato é tão luminoso, tão nitidamente definido, que é impossível enganar-se sobre sua natureza. Tenta voltar atrás, compreender, mas é tarde demais, ele não consegue. Voltar atrás, refazer o projeto, voltar ao momento em que não daria para ser filho daquela família, proprietário como os irmãos, mas que daria para ser alguém que não fosse ladrão. Genet se lembra agora de que cinicamente decidiu roubar. É o momento em que a pessoa é pega numa determinada situação e ela pode agir de má fé, ou seja, não é culpa minha, foi por conta disso, por conta daquilo, e construir uma série de razões que pode voltar até o princípio dos tempos. A culpa é de Deus que criou o mundo, e criou Adão, e criou a Eva, e criou o jardim. Mas efetivamente, isso é cinismo. Se nós nos encontrarmos com o carro virado com as rodas para cima, imediatamente essa situação se liga à anterior, que pode ter sido a decisão de dirigir embriagado, ou de dirigir com um pneu em mau estado, ou seja o que for. E essa situação se remete a uma anterior. Ah, mas eu não tinha dinheiro porque eu tive filhos. Filhos não é uma coisa que acontece, é uma escolha. E eles consomem dinheiro, todos sabem. E assim por diante. Então, na verdade, o cinismo está em buscar essas razões, porque efetivamente, no fundo da nossa angústia, aquela revelada lá na náusea, no fundo dessa angústia eu sei que eu não posso transferir a nenhum ser o que eu sou, a situação na qual eu estou. Se ela permanece é porque eu a mantenho. Né? É a atitude, dirá Sartre, do operário que faz com que ele seja operário. Ou seja, aceitar seu salário minguado, vestir-se como operário, obedecer ao horário do ônibus, jamais faltar ao trabalho e ensinar o seu filho, sobretudo, a ser operário, com suas práticas e sua atitude no mundo. Então, é uma responsabilidade, é uma assunção de ser que nós cinicamente transferimos para alguma coisa transcendente ou de interioridade, a qual eu não tenho acesso. Ah, mas foi isso aí, aconteceu no ambiente do inconsciente, a decisão se deu ali e eu só fui um mero vetor de trazer isso ao mundo. Má fé. Ou então, eu estava nessa situação e não tinha outra alternativa. Eu tive tal família, tive tal situação e isso justifica o meu ato. Má fé também. O que aconteceu? Afinal, quase nada. Uma ação impensada, concebida e executada na intimidade secreta e silenciosa, onde ele muitas vezes se refugia, acaba de passar para a objetividade. Ou seja, aquilo que era o Genet na sombra é passado à objetividade por esse olhar do outro que o descobre como aquele que rouba e o declara: você é ladrão. É a passagem que vai determinar a sua vida inteira. É claro que isso aqui é um exemplo, né? Existem situações as mais variadas, inclusive nas outras psicanálises existenciais que Sartre desenvolve.
o fato marcante ocorreu aos 7 anos. Se a gente pensar o próprio Sartre, as palavras, Lemot, quando ele fala de si mesmo, ele vai falar disso, ele vai falar do momento em que o seu pai morre, ele tem a sua mãe, até o momento em que a sua mãe se casa novamente. Então a gente tem uma série de indicativos no Sartre, mas todos eles apontam para um e mesmo lugar. A responsabilidade de cada para si por seu ser no mundo. Responsabilidade absoluta e restrita. Isso leva a extremos, como perguntar se nós somos responsáveis pelo nosso próprio nascimento. Pergunta que está presente em Um Ser e Nada e que Sartre responde sim. Ah, mas como? Eu estava lá consciente e escolhi, como as almas, escolhi me engendrar num corpo e numa situação? Evidente que não se trata disso. Mas dirá Sartre, a cada dia que a sua vida é mantida e reafirmada, você reafirma o ato originário dela, ou seja, o seu nascimento. E desse modo, a cada momento que você permanece respirando, você permanece reafirmando o seu nascimento. Portanto, você, sim, escolheu até o próprio nascimento. Mas isso é mais visível quando a gente pensa o homem situado, a mulher situada, e quando ela tenta transferir responsabilidades. Ninguém sobreviveria ao escrutínio. Em todas as situações, nós encontraremos um e mesmo autor, que serão as nossas escolhas, ou seja, nós mesmos.